Amém. Meu sogro estava falando que hoje de manhã ela estava bem cri-cri, mas esse cri-cri é do que ela estava falando. Estava falando, fazendo alguns pedidos, não quero assim, quero assim. Então é bom sinal. Pior é se ela não fala nada assim. Agora de noite ela deve estar mais cansada aqui. Hoje a pregação é calém. O pastor Cristian fez a abertura. Não, só abertura. É só uma palavrinha mesmo. Mas amém. Então, cada um compartilha um pouquinho. Amém. A palavra está lá em Ruth. Em Ruth. Primeira, Ruth 1. Eu vim aqui por causa da última. Hã? Ruth 1. Tem na tua Bíblia ainda a Ruth, Matheus? Não, porque a Ruth foi a frase que me botou no negócio do casamento deles, né, gravar. Ah, entendi. Primeiro 8 vezes na vírgula antes da Ruth. E agora? Ruth 1. Ruth 1. Todo mundo conhece a história de Ruth, né? Eu ia ler só o 16 e 17, mas eu vou começar lá no 6 em diante, mas o trechinho meu mesmo é lá. Mas eu vou ler o trechinho todo aqui. Noemi e Ruth voltam para Belém. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixes e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficareis, ficarei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separará de ti. Amém? Eu estava ouvindo uma ministração hoje à tarde sobre a Ruth e Noemi, e aí veio um monte de coisa na minha cabeça, né? Me lembrando. E o que mais o Senhor me chamou a atenção aqui, na fala de Ruth, né? Que ela disse para a sogra dela: não insista, né? Eu vou ficar contigo. Aonde tu fores, eu vou. Onde tu andares, eu andarei, né? E esse caminho, que nem o professor está falando ali, né? Eu só meditando aqui. O caminho do Senhor é sem volta, né? Então, aqui, ela tinha o exemplo da sogra dela, né? A Ruth e Noemi, eles tinham uma aliança, né? E ela tinha um exemplo de sogra, né? E ela não queria ir para outro lugar, ela queria ficar com a sogra dela, né? A sogra dela mesmo explicando que ela tinha que fazer a vida dela, né? Nos dias atuais de hoje, a gente tem que fazer a nossa vida, tem que casar. Só que ela não queria, ela queria ficar ali com ela. E os caminhos do Senhor
para nós é diferente do que os nossos caminhos. A nossa vontade é diferente da vontade do Senhor, né? O Senhor tem algo melhor para nós, né? O caminho do Senhor é maior. Enquanto que eu estava lendo isso aqui, eu li um trechinho que diz assim, ó, que a história da conversão de Ruth foi conversão, coragem, determinação, lealdade e fidelidade. Então tudo isso em Ruth, né? Ruth e Noemi, elas tinham isso. Elas viram a fidelidade, né? Uma na outra, né? Que aí a Noemi, né? A Ruth, ela se espelhou, né? Se espelhou em Noemi, né? As duas se espelharam uma na outra. E eles fizeram, assim, criaram uma aliança. É como, por exemplo, a Thaisa está lá, nós choramos o dia que a pastora ministrou sobre Ruth. Acho que foi lá em Canelinha, foi, né? Que a pastora ministrou sobre Ruth. Não, foi num encontro de mulheres. Como é que é? Aquele negócio de mulheres que teve em Canelinha, lembra, pastora? A pastora falou sobre Ruth lá. No chá, né? E no chá de mulheres. E aí a pastora falou sobre a sogra, sobre a nora. E eu e a Thaisa ficamos se olhando, porque a Thaisa disse assim, tu és como minha mãe. Daí eu comecei a chorar, né? Porque ela disse assim, eu não tive a minha mãe assim com amor e tudo mais, né? Aí as duas aqui também se espelharam. E aí, sabe como é uma afinição entre duas pessoas? A fidelidade, o amor, né? A compaixão, né? Isso tudo quem cria é o Senhor no nosso coração. Não é nós, não é eu que sou boazinha, mas é o Senhor que vai mudando o nosso caráter, o Senhor que vai mudando a nossa bondade, a nossa compaixão. Porque de nós mesmos, a gente, né? Se for de nós mesmos, só carne. A gente olha para a pessoa e não, né? Mas é o Senhor que vai colocando um amor diferente em nós, pelas pessoas, ver a pessoa com outros olhos, né? E ali eu vejo as duas ali, né? A afinidade das duas, a fidelidade entre as duas, porque elas andavam juntas, estavam com o marido, e depois acabou tudo, mas ela ainda queria continuar com a sogra, né? A sogra estava aí dizendo para ela ir, mas ela não, ela queria ficar com a sogra. Por quê? Porque tinha uma aliança, tinha uma afinidade as duas ali. E assim nós também, né? Eu queria passar assim para vocês que nós também temos que ter essa lealdade, essa fidelidade, essa compaixão, que nem a pastora está falando da igreja, né? Nós somos um grupo, nós somos uma equipe, nós somos um corpo, e a gente precisa se ajudar, a gente precisa se amar, a gente precisa ter compaixão pelas pessoas, a gente precisa ser fiel um com o outro, não que nem teve cri-cri, que teve fofoca, né? Então, se espelhando aqui, a gente tem que olhar o irmão, né? Ele está fazendo fofoca, vamos orar por ele, vamos, né? Que Deus quebre o coração dele, que ele se arrependa, né? E que não volte mais a fazer isso, porque a fofoca não vem de Deus, as intrigas não vêm de Deus, as contendas não vêm de Deus, o olhar, né? O olhar para outra pessoa com um olhar de ruim não vem de Deus. O nosso olhar tem que ser bondoso, o nosso olhar tem que ser de compaixão, o nosso olhar pelas pessoas, pelas vidas tem que ser de assim, querer ajudar. Né? Uma coisa que eu sempre falo, assim, ontem eu falei também, se não puder ajudar, então não vai atrapalhar. Né? Eu falei ontem com uma pessoa, disse, olha, se tu não puder ir ajudar, então não atrapalha. Né? Vamos orar, vamos ajudar, mas não atrapalhar. Né? Porque tem tanta coisa ruim acontecendo, aí vai lá, mas ajudar a fazer mais ruim ainda. Né? Então, eu me espelhei nesse Ruth aqui, no olhar da afinidade, da fidelidade entre elas. E nós, como, né, não é um templo, quatro paredes, mas sim o que realmente nós somos, né, irmãos em Cristo. E assim, não é, aquela pessoa daquela casa está precisando de alguma coisa, não vamos lá ajudar porque ela não vai na igreja. Aí sim que a gente tem que ajudar, né? Porque talvez ela nem conheça Jesus, e a gente vai lá falar do amor de Jesus para ela, né? Estava pensando essa semana, meu Deus do céu, antigamente quando a gente tinha célula, a gente ia nas casas, entregava bombom, entregava aqueles bilhetinhos de convite. Nunca mais fiz a minha rua. É só, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, e mal umas palavrinhas. E por que antes a gente fazia levava? Isso Deus visita, Hã?
Então, eu estava pensando, não, os meus vizinhos eu conheço, mas meu Deus, né, mesmo assim não conhece, mas um cartãozinho, um bombom, colocar lá na caixinha, dizer assim, ó, Jesus te ama, Jesus tem algo para a tua vida. É assim que a gente tem que começar. Meu Deus, essa semana assim, eu estava pensando, eu fazia lá na minha rua, eu entregava bombom com lixa, bombom com convite para a célula. E por que não a gente parou? Não é para convidar para a célula, mas assim, no fato de só tu ir lá, né? Se não tiver em casa, coloca na caixinha, né? Diz assim, ó, Jesus te ama, ó, Jesus tem algo para a tua vida, né? Jesus quer te dar um abraço. Meu Deus, tem tanta fala. E assim, não precisa a gente falar tete a tete assim, ó, na frente. Só entregar lá, eles vão assim, ó, quem foi, né? E Deus vai tocar no coração. Só que tem que partir de nós. Porque assim, a gente está aqui falando do amor do Senhor, mas muitas vidas estão secas, sedentas, né? Querendo uma chuva do Senhor, querendo uma bênção do Senhor, querendo uma palavra do Senhor. Nós aqui, nós conhecemos a palavra, nós conhecemos Jesus, mas a nossa rua, nosso vizinho, a nossa cidade, Roubou a minha pregação. a nossa cidade não, né? A nossa cidade não. Gente, em Nova Trento, lá, sexta-feira passada eu estava vindo para São João e ali na pracinha eles estavam tocando, não foi sexta-feira, na outra semana que a novela não veio. Eles estavam tocando eu falo correto, mas lá em Nova Trento correto. Eles estavam tocando violão e cantando louvor lá na pracinha. E nós fazíamos antigamente, por que a gente não faz? Uma hora ou outra, dar um dia lindo, uma noite linda, pegar todo mundo na pracinha, tocar um violão, falar do amor de Deus lá, para se alguém, né, que está precisando ouvir. Porque aqui, ó, nós ouvimos, mas tem muita gente aí fora que não está ouvindo. E é isso que nós precisamos fazer. Não ficar só aqui, parado, sentado, mas sim levar a palavra do Senhor ali fora. Que lá eles precisam, né? Nós precisamos abrir nosso coração, pedir para o Senhor nos encher de sabedoria e graça, conhecimento, discernimento, mas principalmente que a gente tivesse coragem e ousadia para ir para a rua, para falar do amor do Senhor. Porque, né, a pastora fala no serviço da pastora, nós falamos em casa, mas tem muita gente ainda sedenta, que, né, que nenhum outro. Teve dois amigos do Darlan, um amigo do Darlan, né, esse que tomou veneno enganado, mas glória a Deus está bem. O outro ontem estava na UTI, o Zenaildo, foi para a UTI ontem, e aí eu disse, meu Deus, uma palavra, né? Uma palavra para que venha, que brote no coração, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades, né? A parte, por exemplo, a gente estava numa pizzaria lá em Tijucas, aí o garçom que estava atendendo a gente, a Paty pegou, conversou com ele ali, 30 segundos, convidou, perguntou se ele não tinha vontade de ir numa célula, ele se interessou. Aí a Paty pegou o telefone dele, passou para o grupo de WhatsApp da igreja de Tijucas, convidaram ele, essa semana ele era certo que ele ia, não sei porque a gente não conversou, mas ele quer ir. É isso. Então, Porque não é escritor de diário. Que não importa a igreja A, B, C, célula, mas se a gente está ali, se eles estão ali, a gente fala, né? Nós somos em Nova Trento, nós vamos para São João. Mas lá em Nova Trento, quem não quer vir para São João, a gente fala, ó, tem igreja, né? Não quer vir aqui, mas vai para a igreja, né? Ou se não, procura Deus, mas não deixa de procurar, né? A gente não pode assim, ser tão egoísta quanto, nós queremos aqui. Não, não pode. A gente queria uma célula enorme, né? Com muita gente. Mas o que importa é a gente falar do amor do Senhor e que eles venham para Jesus, que eles sejam salvos. Amém?